Olá, queridos companheiros, é uma alegria poder estar aqui com vocês e que nós possamos, no dia de hoje, dar continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. No dia de hoje, nós vamos estudar então os capítulos 27 e 28, o trabalho, enfim, e o capítulo 28, em serviço. Então, vamos iniciar fazendo as nossas orações, a nossa vibração. Que nós possamos sintonizar com o mais alto, que os amigos espirituais possam vir ao nosso auxílio, auxiliando para que, nesse momento, nós possamos abrir mais a nossa mente, nosso coração, nosso entendimento para apreender um pouco mais do conhecimento que a doutrina espírita nos traz, essa doutrina consoladora, que nos consola, que nos apoia, que nos esclarece, lembrando sempre as palavras dos espíritos amigos: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Que nós possamos, Senhor Jesus, nos conectarmos ao seu amor, à sua justiça amorosa, ao seu conhecimento, a fim de que os nossos estudos sejam para nos tornarmos pessoas a cada dia melhores. E que assim seja. Muito bem, meus queridos. Então, hoje nós vamos estudar os capítulos 27 e 28. Em que André Luiz começa, então, finalmente, a atuar, trabalhando em nosso lar. Então, foi difícil, né? Foi desafiador essa passagem dele até ele se preparar para iniciar o trabalho. Por isso que o título aqui desse capítulo, né? O trabalho, enfim, quer dizer, finalmente ele conseguiu se preparar o suficiente, se restabelecer, né, o suficiente para conseguir ter equilíbrio e ter a visão necessária e o comprometimento necessário para iniciar o trabalho, né? Então vamos aqui agora recapitular um pouquinho do que vinha acontecendo antes. No capítulo anterior, André Luiz ele se despede da mãe de Lísias, ele vai até o Ministério da Regeneração, conversa ali com o ministro Genésio, e o ministro Genésio chama então um dos auxiliares, o Tobias, né? E pede então para que o Tobias o assessore, o encaminhe até as câmaras de retificação, né? Então, o Tobias ele vai então fazer companhia ali para o André Luiz chegar até o local, né? Então, o ministro Genésio pede assim, ó, conduza-o até as tarefas de observação. Creio que de muito proveito será para ele o contato com as atividades das câmaras de retificação, as câmaras retificadoras. Então, está indo, então, André Luiz junto com Tobias, né? Eles vão atravessar ali longos quarteirões, chegar, né, em numerosos edifícios, passar por uma região de fábricas, né, onde as pessoas estão trabalhando, né? E aí finaliza o capítulo anterior com essa descrição aqui do André Luiz. Ele diz assim: daí a momentos penetramos num edifício de aspecto nobre, servidores numerosos iam e vinham, e depois de extensos corredores, deparou-se-nos vastíssima escadaria, comunicando com os pavimentos inferiores. Então, olha só, a partir desse momento, André Luiz e Tobias, eles vão descer ali naquela região, através das escadas, para uma área que ficaria então ali, a gente poderia dizer assim, no subsolo, como se fosse um porão, né?
E aí o Tobias explica, as câmaras de retificação, elas estão localizadas nas vizinhanças do umbral, ou seja, a partir daquele momento ali, eles vão descendo, não é só descendo geograficamente, é descendo vibracionalmente, né? Por quê? Ele explica que os necessitados que aí se reúnem, eles não toleram as luzes e nem a atmosfera de cima nesses primeiros tempos de moradia em nosso lar. Então, olha só, a vibração daqueles seres, né, daquelas pessoas ali, ela não era compatível com a vibração e a luz de nosso lar, que era mais tênue, né? Então, eles respiravam ainda e precisavam ainda de uma atmosfera um pouco mais pesada, um pouco mais densa. Então, eles não tinham ali a capacidade de ficar realmente na região mais comum ali, mais ampla do nosso lar, onde estava André Luiz, né, morando naquele momento. Então, vamos lá, vamos para o capítulo 27 agora. E entrando ali, então, André Luiz começa a nos descrever. E ele fala assim: nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Então, o que ele conta para a gente aqui é que ele ficou surpreso com a aparência daqueles espíritos ali. O que ele encontrou ali? Ele descreve gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo, rostos escaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas, deixavam transparecer terrível miséria espiritual. E olha só, ele fala que foi tão angustioso essas primeiras impressões que ele precisou ali naquele momento se recolher por alguns instantes e procurar os recursos da prece para não fraquejar. E olha só, gente, como isso é importante. Muitas vezes nós fugimos do contato com aquele irmão, com aquela pessoa que está em sofrimento, porque nós não damos conta da dor que o outro está passando, né? Nem sempre a gente se sente preparado, né, para auxiliar aquele outro que está precisando tanto de auxílio naquele momento, né? Olha só. E aí eles continuam. Tobias, ele vai chamar então, ele vai ver ali, né, que existe ali uma velha servidora naquele local, né? E ele vai conversar com ela e fala assim: eu vejo poucos auxiliares aqui. Ele estava admirado, ele estava preocupado. E ele pergunta o que aconteceu. E aí ela explica que a maioria dos funcionários, dos auxiliares, naquele dia, eles estavam em serviço nas regiões do umbral junto com os samaritanos. Vamos lembrar que os samaritanos, eles são então esse grupo, né, que vai até o umbral resgatar, auxiliar aqueles que estão lá. Então, a maior parte dos auxiliares, por determinação do ministro Flaccus, tinha ido então acompanhar os samaritanos. E isso deixava então eles desfalcados em termos de pessoas ali. Então, o Tobias percebe que precisa multiplicar as energias para poder dar conta de toda aquela demanda, né? E nesse momento, então, Tobias escuta chamando por ele: irmão Tobias, por caridade. E aí esse senhor, né, fala assim para ele: por favor, estou a sufocar. Isto é 1000 vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro, quero sair daqui, quero ar, muito ar. Então, olha só, né? Essa pessoa, né, esse ser, ele sabia, né, que ele já não estava mais reencarnado, porque ele diz:
isso aqui é pior do que a morte, estou a sufocar. Então, ele tinha a percepção, né, de que ele estava desencarnado e mesmo assim estava sofrendo, estava em extrema angústia, né? E aí ele pergunta, né, para ela, por que será que o Ribeiro teria piorado tanto? E aí essa senhora, essa auxiliadora, ela vai então explicar. Ele experimentou hoje uma crise de grandes proporções devido à carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados, que era então a causa fundamental desse agravo da perturbação dele. Então, ele já estava perturbado, mas ele vinha melhorando. E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente desencarna, mas os nossos familiares que ficaram aqui, eles têm dificuldade de aceitação, né? E muitas vezes a gente vê as famílias chorosas. É lógico que é normal ter saudade, é normal a gente querer estar próximo, mas é importante quem fica aqui encarnado buscar o conhecimento, buscar a aceitação daquela realidade que não vai mudar, não tem como mudar. E muitas vezes a gente vê as pessoas reclamando assim: ah, por que você morreu? Por que você me abandonou? Como se a pessoa tivesse desencarnado por vontade explícita, né? Coisa que a gente sabe que não é assim. Como é que eu vou viver agora sem você? Então, esses pensamento dos encarnados que ficam aqui, muitas vezes brigando por causa de herança ou brigando pela falta de recursos, tudo isso prejudica muito a pessoa que desencarnou e que está ali tentando, né, tentando se equilibrar. Então, ela continua explicando. Ele ainda se acha muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo. Por isso, o pobre não tem resistido como seria de se desejar, né? Então, olha só, ele não tinha ainda forças, ele ainda não tinha equilíbrio para lidar com aqueles pensamentos dos familiares que não eram os ideais, né, em termos de auxiliá-lo no seu equilíbrio. E a auxiliar continua explicando. Logo mais cedo, ele se ausentou sem consentimento e saiu correndo desabaladamente. Gritava que os familiares exigiam a presença dele no lar, que ele não conseguia esquecer a esposa e os filhos, que era crueldade retê-lo aqui distante do lar. E a gente se esforçou o máximo por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Então, eles não conseguiram convencer ele. Até outros ajudantes tentaram trazê-lo, mas foi impossível. Então, o que ela fez? Deliberei, então, aplicar alguns passes de prostração e subtrair-lhe as forças e a motilidade em benefício dele mesmo. Então, olha só, né? A gente vê o passe, muitas vezes a gente imagina o passe sempre para fortalecer a pessoa, né? E aqui, nesse momento, o passe teve uma outra utilidade. Quando a gente não tem equilíbrio suficiente, muitas vezes é melhor que a gente não haja, não faça as coisas, do que fazer as coisas no sentido do mal, no sentido daquilo que vai nos prejudicar. Então, esse passe aqui, que ela utilizou, né, teve esse efeito de tirar as forças, exatamente para que ele não se prejudicasse a ele mesmo. E o Tobias fala para ela: fez muito bem. Vou pedir ainda providências contra a atitude da família. É preciso que essa família receba uma maior bagagem de preocupações para que nos deixe o Ribeiro em paz. Então, olha só, né, como a espiritualidade, às vezes, se vê forçada a tomar atitudes que para a gente parece difícil, né, de entender. Quer dizer, ele vai, de alguma forma, criar situações, né, para que a família fique mais ocupada. Então,
problemas no cotidiano, pequenos dissabores, problemas financeiros às vezes. Para quê? Para que essa família fique tão ocupada, né, na resolução desses problemas urgentes, né, às vezes não muito grandes, mas que exigem, né, demandam ali a energia deles, para que eles esqueçam do Ribeiro, que era o falecido, e para que ele possa então se beneficiar daquele esquecimento temporário dos familiares ali. Interessante isso, né, gente? E aí o André Luiz fica muito espantado com aquilo, né? E o Tobias explica. O pobrezinho, ele permanece ali na fase de pesadelo, né? Em que a alma pouco mais vê ou ouve que as aflições próprias. Então, ele não conseguia perceber toda a realidade em volta dele. Ele estava muito mais concentrado naquilo que ele fez, naquilo que era a sua realidade interna. E o Tobias continua assim, ó: o homem, meu caro, encontra na vida real, a vida real é a vida espiritual, né? O que amontoou para si mesmo. O nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Então, gente, a gente colhe aquilo que a gente planta. Como é importante a gente buscar essa realidade espiritual, né? Quando a gente fala das ilusões, essas ilusões são no sentido da vida material. Muitas vezes a gente está tão focado, né, naquilo que parece que é a realidade, né? Quando a gente está na Terra, no corpo físico, muitas vezes a gente acha que a realidade é só esse dia a dia que a gente vive aqui. As coisas da matéria, é, relacionada a relacionada às coisas materiais, às posses, ao poder, né? Nessa hora, o André Luiz, ele queria perguntar muito mais, porque o André Luiz tinha esse espírito investigativo, de cientista, né? E ele pensa assim: eu quis indagar da origem dos padecimentos e conhecer-lhe a procedência, o histórico, mas eu recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lisas, que ela explicou para ele antes, relativas à curiosidade e calei. Né? Então, em vez de ser curioso, dele procurar servir. Né? O Tobias dirigiu ao enfermo então generosas palavras de otimismo e esperança e prometeu providenciar recursos para a melhora. Né? Então, ali, eles auxiliam, né, o Ribeiro e continuam então o seu caminho. E o André Luiz percebe ali que naquele local tinha, apesar de ser tudo muito bem cuidado, as camas bem organizadas, ele sentia uma desagradável exalação ambiente, que aí o Tobias explica para ele que são as emanações mentais daqueles que estavam ali. Dolorosas impressões da morte física e o império de baixos pensamentos. Então, olha só, gente, o nosso pensamento, as nossas emoções, elas têm cheiro. Então a gente já pensou se a gente sentisse o cheiro dos nossos pensamentos aqui na Terra? Que terrível que ia ser, porque nem sempre a gente tem pensamentos bons, pensamentos de sabedoria, né? Pensamentos de amorosidade. Pelo contrário, né? Parece que a coisa é até pior. E aí eles vão, né, conhecendo ali, e o Tobias explica que todo aquele setor ali eram de entidades que na última reencarnação tinham apresentado natureza masculina, né? Tinham sido homens na última reencarnação. E conforme eles iam andando, as pessoas iam gritando: Tobias, Tobias, estou morrendo de fome, de sede. O outro gritava: socorro, socorro. O outro: pelo amor de Deus. Então, esses brados, essas lamúrias, né? Tinha muito ali. E aí o André Luiz pergunta assim, ele fica impressionado com aquilo, né? E ele pergunta assim para o Tobias: Tobias,
Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que esse quadro tão angustioso? Né? Porque a gente fica, né? Por que tem tanta coisa triste aqui reunida, né? No nosso lar? E aí o Tobias explica para ele, né? Olha, vamos pensar com uma certa positividade. A gente não está observando aqui somente dor e desolação. Lembre-se que estes doentes já estão atendidos. Eles já se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas aguardam aqueles que são imprevidentes e descuidosos de si mesmos. Então, vamos prestar atenção, né, gente? Eles já não estão mais no umbral, onde eles correriam, talvez, mais risco, né, mais perigo. Então, eles estão ali no lugar onde eles estão seguros, onde eles estão sendo atendidos, onde eles estão recebendo passes, fluidos para sua recuperação e sua regeneração. Quer dizer, mesmo eles sendo imprevidentes e descuidosos de si mesmos, eles estão recebendo ajuda, eles já se preparam para um serviço regenerador. Que serviço é esse? O serviço que cabe a eles mesmos, certo? Então, aquilo que os outros poderiam fazer por eles está sendo feito. Agora, cabe a eles, né, o serviço regenerador. E aí, Tobias fala assim, a vida do homem está centralizada aonde ele centralize o próprio coração. Essas lágrimas que hoje eles vertem, né, vamos lembrar que eles devem a si mesmos, né? Essas lágrimas, elas são decorrentes das suas atitudes. A vida do homem estará centralizada aonde ele centralize o próprio coração. Onde é que a gente vem centralizando o nosso coração, né? Na nossa vida, nas nossas oportunidades, enquanto a gente está aqui, né? Na Terra, no planeta Terra, encarnados, né? Então isso é muito importante, centralizar o nosso coração naquilo que realmente importa, que são os valores morais, os valores espirituais, né? E aí o Tobias explica assim, ele faz uma metáfora, uma comparação, e ele fala assim, eles são como contrabandistas na vida eterna. Como assim? Né? E o André Luiz pergunta, e o Tobias explica. Acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Eles supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei, a imposição dos caprichos, tudo aquilo que tem valor lá na Terra, atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também. Só que quando a gente chega lá, o que tem realmente valor é diferente, né, gente? É isso que é importante a gente entender. Eles foram negociantes imprevidentes e esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Eles não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo, quer dizer, eles só focalizaram realmente os objetivos materiais. Eles lidavam com as moedas, sabiam trocar réis por libras esterlinas quando viajavam para Londres. Mas olha só, eles aprenderam tanto sobre as moedas no plano material, mas nem com a certeza matemática da morte carnal, dizem que todo mundo fala que a única certeza da vida é a morte, não é assim que o pessoal brinca e fala? Nem com essa certeza da morte carnal, eles não se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Quer dizer, enquanto a gente está aqui na Terra, gente, é importante sim viver, a gente precisa do dinheiro, dos valores monetários, porque a nossa sociedade funciona assim, mas a gente precisa lembrar de adquirir os verdadeiros valores da espiritualidade. E aí o Tobias fala, e agora, fazer o quê? O que fazer? Nós temos os milionários das sensações físicas lá na Terra,
transformados em mendigos da alma. Assim, André Luiz fica muito surpreso, né? E fala assim, realíssimo. Tobias não podia ser mais lógico, né? E aí ele vai vendo o Tobias ajudando um, ajudando o outro, distribuindo conforto, esclarecimento. E aí o Tobias conduz ele, então, para uma outra câmara, né, em forma de enfermaria. Então, olha só, ele vai aos poucos, né? Ele vai cada hora indo um pouco mais profundamente ali em outro momento. Então, nessa nova câmara anexa, né, tem outros outros adoecidos, né? Desculpa. E aí ele tem uma nova surpresa. Ali o Tobias fala assim para ele: vejamos alguns dos infelizes semi-mortos. A Narcisa, que estava acompanhando eles até agora, solícita, abriu a porta e o André Luiz quase cambaleou quando ele viu aquele local ali. 32 homens de semblante patibular permaneciam inertes em leitos muito baixos, evidenciando apenas leves movimentos de respiração. Semblante patibular é como se a pessoa tivesse passado assim por uma guerra, uma pessoa extremamente deformada, enfraquecida, emagrecida, né? Pessoas assim com a face, com a aparência muito deprimida, muito marcada, né? Então, o Tobias explica ali que aqueles sofredores, eles padecem de um sono ainda mais pesado do que aqueles outros que estavam conversando, que de alguma forma se comunicavam, né? Então, Tobias explica, né? E que eles falam assim, chamamos eles de crentes negativos. Crentes negativos aqui, ele vai explicar, né? O que isso significa. Ao invés de aceitarem o Senhor, eles eram vassalos do egoísmo. Olha só, então, em vez de acreditar no amor, acreditavam no egoísmo. Em vez de acreditarem na vida, no movimento e no trabalho, admitiam apenas o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Então, eles converteram a experiência humana numa constante preparação para um grande sono. Como não tinham qualquer ideia do bem a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormirem longos anos em pesadelos sinistros. Então, esses pesadelos sinistros é por conta, né, desse egoísmo que eles alimentaram. Porque olha só, gente, a gente ainda tem dentro de nós, do mesmo jeito que a gente tem a potencialidade para o bem, para o bom, para o amor, a gente tem ainda, né, muito egoísmo, muito orgulho. Mas o que acontece? No nosso dia a dia, a gente precisa se esforçar para não alimentar o egoísmo. E, em contrapartida, nós precisamos alimentar o amor. Então, às vezes a gente vai fazer uma boa ação, mas não estou com vontade. Faz assim mesmo. Mas não é espontâneo. Não tem problema. Faça. Por quê? Nós vamos treinando a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito. A gente vai desenvolvendo. É como se a gente fosse para a academia e a gente pudesse ali escolher que exercício, que músculo a gente vai fortalecer. O que a gente vai fortalecer aqui? A gente vai fortalecer o egoísmo, o orgulho, a inatividade, ou a gente vai fortalecer a bondade, a paciência, o amor, a dedicação, o altruísmo? A gente escolhe, gente, porque tá tudo dentro da gente, né? Agora, o que é que a gente vai alimentar? O que é que a gente vai desenvolver? Então, é importante a gente fazer o bem, mesmo que ali a gente não tenha muita vontade, né? Lógico, é importante também que com o tempo, né, a gente vai sim
desenvolver aquela percepção de que fazer o bem nos faz bem. E isso vai transformando a gente aos poucos. E aqueles seres ali, infelizmente, ainda não conseguiam fazer isso, né? Então, por isso, era necessário ali eles ficarem nesse outro ambiente, onde eles ainda permaneceriam dormindo, digamos assim, né? Esse dormir é por conta dessa necessidade ainda deles processarem tudo aquilo que eles não fizeram de bem e fizeram de mal. Bom, ali, né, o que acontece? Ele estava muito, muito espantado, André Luiz. E o Tobias aplicou passes de fortalecimento. Fim da operação, nos 2 primeiros, começaram ambos a expelir uma negra substância pela boca. Então, olha só, conforme foi sendo feito o trabalho, o André Luiz foi percebendo, né, como que eram os cuidados com aquelas pessoas. Aquela substância, né, uma espécie de vômito escuro e viscoso com terríveis emanações cadavéricas. Então, aquilo foi saindo, né, como se fosse uma limpeza, como se fosse uma expectoração. Sabe quando a gente faz assim uma fisioterapia e começa a sair todo aquele catarro, aquelas secreções do nosso pulmão? É como se fosse uma coisa assim, que está ali impregnada, né, no perispírito e que foi aos poucos saindo. E conforme aquilo foi sendo expelido, a Narcisa fazia o possível para atender a tarefa da limpeza, né? Mas era um grande número deles que estava liberando aquela substância, né? Foi então que instintivamente me agarrei aos petrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. Quer dizer, pegou ali vassoura, pano, balde, água e começou a ajudar a Narcisa naquele trabalho rude de limpeza. Imagina o cheiro, como aquilo deveria ser desagradável, né? Então, olha só. Finalmente, André Luiz consegue perceber que o trabalho dele, né, não vai ser aquele trabalho glamuroso como médico que ele fazia antes, mas vai iniciar de uma maneira muito mais simples, prestando ali ajuda de uma maneira muito, muito simples, né, na enfermaria. E quando a Narcisa percebe, né, o ato de humildade dele, ela fica muito feliz. Então, ele relata assim: a servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. Então, olha só, o André Luiz começou, enfim, a sua atividade limpando, auxiliando nessa tarefa tão rude, tão difícil, tão desagradável, mas tão necessária, né? Então, muitas vezes a gente recusa oportunidades de trabalho porque a gente fica, isso não é para mim, isso não é para mim, quando na verdade, né, todo trabalho é útil, todo trabalho é importante e a gente precisa começar de algum lugar, não é isso? Então, ali ele relata assim, que o serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Então, olha só, gente, realmente, quando a gente começa no trabalho do bem, a gente começa a sentir esse prazer. É um negócio esquisito, gente, mas fazer o bem faz bem, não é? É lógico, essa é a lógica do amor, a lógica do desdobramento, é a lógica da doação. Quando a gente se doa, não é assim que fala a prece de São Francisco? É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é amando, não é? Que se é amado. Na verdade, é isso mesmo. Então, o trabalho é uma bênção, é uma grande bênção que Deus colocou
nas nossas vidas, nos dando essa oportunidade. E aí, então, nós vamos então ver o André Luiz passando o dia, né, nesse trabalho, até que a gente vai passar para o capítulo seguinte. No capítulo 28, intitulado Em Serviço, né, então, olha só, passou o dia inteiro. Né? Lembra que tem a prece coletiva ao final do dia? Então aí, né, André Luiz relata assim: encerrada a prece coletiva ao crepúsculo, Tobias ligou o receptor a fim de ouvir os samaritanos em atividade no umbral. Né? Lembra? Justamente curioso vinha saber que as turmas de operações dessa natureza se comunicavam com as retaguardas da tarefa em horas convencionais. Então, ali, ele estava muito feliz, mas muito cansado também pelos intensos esforços despendidos. Então, apesar de toda aquela alegria que ele tinha, né, a aventura do trabalho, afinal, finalmente, ele estava ali cansado, mas o espírito de serviço é quase como se retroalimentasse a gente, né? Então ele diz assim: o espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor. Então, o alimento faz girar a roda, né? E isso nos fortalece. E aí ele conta que no finalzinho do dia teve a prece coletiva e o Tobias ligou o receptor para ouvir as notícias dos samaritanos. Gente, no nosso lar tem muitos exemplos desses equipamentos que servem de intermediação, facilitando o acesso, facilitando a comunicação. E esse receptor aqui, a gente não sabe se parece um rádio, se parece um celular, né? Que diz que era algo pequeno. E aí, os samaritanos dão a notícia, como se fosse um rádio mesmo. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Muito trabalho nos abismos da sombra. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando as trevas espirituais, 29 irmãos, 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica. Nossas turmas estão organizando o transporte. Chegaremos alguns minutos depois da meia-noite e pedimos providenciar tal. Olha só, né, gente? Então, aqui, o André Luiz fica percebendo, prestando atenção na Narcisa e no Tobias, que estavam admirados, e aí ele perguntou assim: como assim transporte? Não são espíritos, não estão desencarnados, né? Não vem flutuando, alguma coisa assim, né? Mas, gente, e o Tobias fala: mas você esquece como que você chegou aqui? Você chegou assim aqui também, numa maca improvisada, né? Eu conheço o episódio da sua vinda. E a natureza, ela não dá saltos, né? Então, esses espíritos, eles estão ali ainda muito materializados, né? Então, eles precisam, sim, de serem transportados, né? Eles ainda estão muito enfraquecidos. E olha só, 29 pessoas, né? A Narcisa comenta: é muito grande a leva desta noite. Precisamos tomar providências imediatas. São necessários muitos leitos. E o Tobias já foi ali, né? Não, fique calma. Nós vamos colocar os perturbados no pavilhão 7 e os enfraquecidos na câmara 33. O grande problema não é de acomodação, de hospitalidade, mas não se dará o mesmo com relação à assistência, porque os nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços da comunicação na esfera da crosta, em vista das nuvens de treva que ora envolvem o mundo. Lembra, gente, que eles estão ali em face, né, diante de uma guerra mundial, uma situação complexa ali, né? E aí, então, a Narcisa fica bastante preocupada, né?
Nesse momento, o André Luiz, então, se oferece, fala assim: ofereço-me com prazer para o que possa aproveitar. E o Tobias, então, endereçou para ele um olhar de profunda simpatia. Porque ele já tinha ficado ali, né, trabalhado o dia inteiro, né? Mas você está mesmo resolvido a permanecer nas câmeras durante a noite? Estava admirado. E o André Luiz fala então assim: ué, mas outros não fazem o mesmo? Estou disposto, sinto-me forte e preciso recuperar o tempo perdido. Então ele estava tendo ali uma oportunidade e ele estava então se oferecendo para fazer não um serviço especializado, mas aquilo que ele pudesse fazer. Então Tobias abraçou generoso e acrescentou: pois bem, aceito confiante a colaboração. E olha só, né? É um trabalho que ele sabia que ia ser difícil ali. Narciso e os demais companheiros ficarão também de guarda. Além do mais, mandarei Venâncio e Salustio, 2 irmãos da minha confiança. Eu mesmo não posso permanecer aqui. Então, o Tobias ele já tinha outros compromissos que eram anteriores. Mas, no entanto, caso necessário, você ou alguns dos nossos me comunicará. E aí, se for necessário, eu voltarei. Mas ele não ia embora assim de repente, não, né? Ele, traçarei o plano dos trabalhos, facilitando quanto possível a execução. Então, ali se descortinou um campo enorme, né, de providências. Alguns iam, junto com a Narcisa, preparar a roupa adequada, trocar lençol, preparar as camas, os locais onde eles iam se deitar, apetrechos de enfermagem. Enquanto isso, eu e Tobias movíamos pesado material no pavilhão 7, na câmara 33. Então, o André Luiz ele foi fazer ali um serviço braçal, um serviço simples, comum, né? Mas muito importante. E aí ele fala assim: não poderia explicar o que se passava comigo. Apesar da fadiga dos braços, experimentava júbilo inexcedível no coração. Na oficina onde a maioria procura o trabalho, estendendo-lhe sublime valor, servir constitui alegria suprema. Não pensava, francamente, na compensação dos bônus hora, nas recompensas imediatas que me pudessem advir do esforço. Contudo, minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer, feliz e honrado, perante minha mãe e os benfeitores que havia encontrado no Ministério do Auxílio. Então, olha ali, ele ficou muito feliz de ter essa possibilidade de auxiliar de uma maneira simples. O que ele queria ali, né, era poder realmente fazer valer todo o esforço e crédito que a mãe, que os amigos empenharam nele. Porque assim, ele tinha um certo mérito, mas não tanto mérito assim, né? Então, muitas pessoas se empenharam por auxiliá-lo, né? Então, ele se sentia assim grato pela oportunidade de trabalhar e ver, né, e alegrar aqueles corações que se empenharam tanto por ele, que estavam auxiliando tanto ele e a quem de certa forma ele se sentia assim devedor, né? Então o Tobias ali ficou muito agradecido a ele, né? E ao despedir-se, Tobias voltou a abraçar-me e falou assim: desejo a vocês muita paz de Jesus. Boa noite e um serviço útil. Amanhã, às 8 horas, você poderá descansar, porque o máximo de trabalho a cada dia é de 12 horas, mas estamos em circunstâncias especiais. Então, olha só que interessante, né, gente? Apesar dele ali, naquela circunstância, poder fazer hora extra, né? Normalmente em nosso lar existem regras. Então, olha só, do mesmo jeito que o trabalho é importante, o descanso e o refazimento também são essenciais.
Então é importante a gente ter dose, a gente ter medida nas nossas ações, nas nossas atitudes. E ali, no nosso lar, né, isso já foi, né, em outros episódios, né, salientado, que é importante o trabalho, mas que também é necessário o descanso. Então, é bastante importante. E aí, nesse momento, o André Luiz, ele vai ter ali a oportunidade de ficar com a Narcisa um pouco mais, né? A sós com um grande número de enfermeiros, passei a interessar-me pelos doentes com mais carinho. E dentre as figuras auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa. E aí ele foi então conversar um pouco mais com ela. Não foi difícil alcançar o prazer da sua conversação carinhosa e simples. E a velhinha amável semelhava-se a um livro sublime de bondade e sabedoria. Quer dizer, um livro em que você se instrui, em que você aprende. E ela foi, então, orientando ele em muitas coisas. E ele perguntou se ela trabalhava ali há muito tempo. E ela disse que sim. Sim, permaneço nas câmeras de retificação em serviço ativo há 6 anos e alguns meses, mas ainda me faltam mais 3 anos para realizar os meus desejos. E aí ele fica querendo saber que desejos são esses, né? E ela explica, eu preciso de um endosso muito sério. O endosso é como se fosse um aval, né? Como se fosse assim, alguém que endossasse, que fortalecesse e que auxiliasse na execução do desejo dela. E como que é que isso funciona? E aí ele explica. Preciso encontrar alguns espíritos amados na Terra para o serviço de elevação em conjunto. Então, ela precisava se reunir com familiares, com outros espíritos que estavam na Terra e que ela precisava então evoluir conjuntamente. Por quê? Porque tinham débitos incomuns, débitos que foram realizados, né, em conjunto. Então agora a elevação também precisava ser em conjunto. E ela continua explicando. Por muito tempo, em razão dos meus desvios passados, roguei em vão a possibilidade necessária para fazer esses fins, para essa evolução conjunta. Eu vivia perturbada e aflita, mas me aconselharam a recorrer à ministra veneranda, a nossa benfeitora da regeneração, prometeu que endossaria os meus propósitos no Ministério do Auxílio, mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho aqui para que eu possa corrigir certos desequilíbrios do sentimento. Então, olha só, a ministra veneranda disse que auxiliaria ela nesse objetivo dela, mas que ela precisava se preparar. E essa preparação era esse trabalho ininterrupto ali nas câmeras de retificação. E aí a Narcisa explica assim: no começo, no primeiro instante, eu quis recusar, considerando demasiada essa exigência. Achava que era demais 10 anos, né? No entanto, depois, com o passar do tempo, reconheci que ela estava com a razão. Então, conforme a gente vai aprendendo, o nosso esclarecimento, o nosso conhecimento vai se ampliando, né? Reconheci que ela estava com a razão, afinal, esse conselho não visava o interesse dela, e sim o meu próprio benefício. E ganhei muito aceitando-lhe o parecer. Hoje sinto-me mais equilibrada e mais humana. Então, olha só como é importante. Às vezes a gente vê uma experiência na nossa vida. Isso foi horrível, isso foi péssimo, isso foi desagradável. Mas a gente não percebe que aquela situação, aquele trabalho, né, está nos preparando, está nos fornecendo recursos, está nos fornecendo ferramentas pessoais, habilidades, capacidades que vão nos auxiliar para a gente conseguir o que a gente quer depois, gente. Olha só. Então ela termina assim: ganhei muito aceitando-lhe o parecer. Sinto-me mais equilibrada e mais humana. E creio
viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Então, a importância da gente estar preparado para que quando a gente finalmente consegue a oportunidade de reencarnar, que não é fácil não, viu gente? O pessoal fica na fila e até a gente conseguir conciliar todas as necessidades, né? Então, a família adequada, às vezes o país ou a cidade, a situação financeira adequada para aquele nosso propósito específico, espíritos que vão nos auxiliar, né, naqueles momentos, naquela reencarnação, para que tudo dê certo. Então, para que tudo dê certo, todas essas circunstâncias, a gente não pode chegar aqui e colocar tudo a perder, né? Então, ela afirma que agora ela sente que ela vai conseguir ter êxito. Creio, viverei com dignidade espiritual minha futura existência na Terra. E aí o André Luiz já ia, né, querer perguntar mais sobre isso, mas era muito trabalho e todos os enfermos chamando. Narcisa, Narcisa, aqui, por favor. E o André Luiz percebe então, não me cabia reter por mera curiosidade pessoal aquela irmã dedicada, transformada em mãe espiritual dos sofredores. E ele continua então ali aquele trabalho. E agora com uma visão muito mais ampla, muito mais esclarecida e muito mais agradecida pela oportunidade do trabalho. E assim, queridos, a gente vai finalizando esse capítulo e gratos, imensamente gratos pelas nossas oportunidades de trabalho. Que a cada dia, onde quer que a gente esteja, por mais simples que sejam as nossas tarefas, desde lavar uma louça, varrer o chão, cuidar de uma criança, de um enfermo, fazer uma limpeza, o que quer que seja, falar uma palavra de bom ânimo para alguém, que nós possamos elevar o nosso coração em agradecimento ao nosso Pai eterno, a Deus, nosso Criador, por essa lei maravilhosa de trabalho e progresso, que nos permite crescermos, evoluirmos e a cada dia nos tornarmos seres melhores. Muito obrigada, um grande abraço a todos e até os nossos próximos estudos.